Bom dia! Bom dia! A graça e a paz de Deus para todos, tá? Amém. Deus abençoe a todos. Agradeço desde já por vocês tirar o seu domingo para estar junto comigo aqui. Deixa eu contar só um pouquinho a minha história aqui, um pouquinho, tá? Quinta-feira passada agora, né? Fiquei mais novo, né? 5.0, tá certo? Meio século, né? Vamos dizer assim, né? 50 aí no mundo agora, né? E era muitos homenageados também, por acaso, como você completou junto comigo, era o Mestre Pio, mas ele hoje vai ter também o evento dele, tá? Então ele não pôde vir, tá certo? E a gente vai comemorar isso. E estamos completando também, assim com a força de Deus também, 10 anos de mestria junto com 10 anos do meu grupo, tá certo? Esse ano, então, tudo de parabéns, não só eu, e o pessoal que me acompanha também aí, junto com as redes sociais, com os amigos que me convidam para os eventos, aqui o Mestre Gilson, o Mestre Alano, o Mestre Zaprica, que está sempre junto lá do lado de Olinda, né? O Mestre Coroa ali também, tá? E o Mestre Pio, é um prazer estar aqui, é a primeira vez que ele está aqui, porque o Mestre Pio me viu quando estava entrando na capoeira, lá no Morro da Conceição, junto com o Mestre Onça, tá? Que o Mestre Pio era aluno do Mestre Onça e fez o exame junto com a gente lá em cima na associação, tá? Isso aí nos anos 90, né, Mestre? Mais ou menos isso, né? Não vou citar muito na data, não, para ficar. Tá certo? Então, eu comecei a capoeira com 19 anos de idade, então estou na estrada há 30 anos de capoeira aí, né? Estou completando 50 anos, então 30 anos de capoeira no mundo aí, e 10 anos de mestria, né? Então eu agradeço desde já a vocês por estar aqui comemorando essa ideia comigo, tá bom? Pessoal, uma salva de palmas aqui para o Mestre Gilson. Bom dia, pessoal, salve capoeira. Espero que todos vocês estejam bem. Então vou começar me apresentando. Para quem não sabe, meu nome é Gilson Lopes da Silva, conhecido como Gilson, Gilson Paraná, no universo da capoeira. E eu iniciei a capoeira em 1993 com o mestre Renato Marques dos Santos, que hoje reside em Portugal, na Associação de Capoeira Ginga do Corpo Negro, que é liderada pelo mestre Teté, da Suíça, em França, e entre outros grandes líderes. E a gente teve outros líderes, né? O mestre Dodi era meu mestre direto, né? Que ele era o mestre Renato. E a minha ligação maior era com o meu mestre, né? Tanto com o mestre Renato quanto com o mestre Dodi. E eu fiquei com o mestre Renato até em 1997. E a partir daí eu dei continuidade com o mestre Dodi, né, do Pina. A gente tem um Dodi aqui também de Beberibe, né? Mas para o pessoal não criar confusão, é o mestre Dodi do Pina. E dei continuidade com ele. Ele me formou estagiário. Depois eu fui para a graduação de professor, depois eu fui para a graduação de contramestre, juntamente com o mestre Galvão, quem me formou contramestre foi o mestre Galvão e o mestre Dodi. E depois chegou aí o mestre Escorpião, uma sala de palmas aí, o mestre Escorpião. Mestre Mosca também. Mestre Mosca. Dei minha continuidade, né, com a história, Pina. Consequentemente, fui formado por 12 anos depois na graduação de contramestre. Vim ser formado a mestre com o mestre Trator, no Parque 13 de Maio. Alguns mestres já vinham me cobrando, porque disse, pô, velho, você tem tanto tempo já aí nessa graduação de contramestre. E o que está faltando para você ser mestre? O que precisa para você ser mestre? Porque eu já tinha realizado algumas viagens aqui no Brasil, Natal, Bahia, Paraíba, enfim, já tinha dado algumas viagens por aqui pelo nosso Brasil. E depois comecei a viajar fora também, tive na Suíça, na Áustria, na Alemanha, dei uma rodada fora e ainda estava com um título de contramestre. Hoje eu vejo muita gente, às vezes o cara, se dizer que amanhã fulano vai viajar, forma o cara hoje.
Eu não precisei disso, porque eu acho que tudo tem o seu tempo e tem sua hora. E essa coisa de graduação hoje realmente ficou uma coisa muito, assim, não é romantizando, mas é realmente trazendo uma realidade que hoje a galera fica assim, pô, se vai subir para a Europa, tem que mudar logo de corda. Meu enteado está lá há quase 10 anos, ele continua sendo um monitor. Já tem um aluno meu que começou com ele aqui, é contramestre de capoeira. E o menino continua lá como monitor. Pode passar 100 anos, se ele não vier aqui no Brasil para trocar a graduação comigo, ou eu subir lá para mudar a graduação dele. Mestre Gato aí, uma sala de palmas, mestre Gato. Não permanece, mas hoje em dia essa coisa do ego do capoeirista, do mestre de capoeira, de formar outros mestres, de dizer assim, eu tenho tantos mestres formados por mim, eu preciso ter essa quantidade. Meu irmão, isso tudo é ego para mim. Eu sou um capoeirista novo, mas sou um cara consciente. Andei muito na Bahia, morei na Bahia por 8 meses, vivi dentro da casa do mestre Cafuné, que foi uma primeira porta que foi aberta para mim. Morei dentro da casa do mestre Cafuné, discípulo do mestre Bimba, e é onde foi que eu comecei a fazer minhas pesquisas. Com ele, com o finado mestre Cheni, que faleceu ontem, e a gente teve esse grande impacto aí na capoeira, tanto da Bahia quanto do mundo. O mestre Cheni tanto foi discípulo do mestre Canjiquinha e discípulo do mestre Bimba, que foi um cara que também me transmitiu muito conhecimento. Ele, Jair Moura, Fred Abreu, todo esse pessoal eu tive contato direto com eles, fora os outros capoeiristas da Bahia, mestre Bamba, mestre Zambi, mestre Já Morreu, mestre Mica, tanto o pessoal da capoeira de rua quanto o pessoal da academia, mestre Boca Rica, mestre Corió, enfim, se eu for falar o nome da mestre Tapuã, for outra pessoa que quando vem a Recife, eu tenho que passar lá na casa do Gilson. Então são pessoas que para mim são grandes referências fora, quando a gente fala fora de Pernambuco, quando a gente fala para dentro de Pernambuco, a minha referência vem dos meus mestres, mestre Renato, mestre Dolly, mestre Galvão, mestre Teté, e aí a gente tem o nosso finado mestre Pirajá, que é praticamente o pai da nossa capoeiragem pernambucana, tem o mestre Espinhela, que é uma pessoa que também tem minha admiração, meu carinho, meu respeito por longos anos, várias conversas pela madrugada, a gente conversando, e os mestres que estão aqui também, que faz parte da minha caminhada, que conhece minha história desde criança, desde meus 13 anos de idade, esse pessoal que está aqui me viu dentro da capoeira, me viu caminhar, me viu engatear, e me vê até hoje engateando, porque eu não me sinto melhor ainda do que ninguém, eu tenho muito ainda para aprender, muito ainda para passar, e a gente está sempre aprendendo, constantemente. A capoeira é um aprendizado eterno. A gente pode passar 1000 anos achando que sabe de tudo, mas todo dia eu aprendo um pouquinho. Quando eu converso com esses mestres daqui, ontem a gente estava aí num seminário com o mestre Bruxa, e eu aprendi bastante, mesmo eu frequentando bastante a capoeira do Jaboatonense, mas eu aprendi muito com o mestre Bruxa, aprendi bastante com o mestre Danone, e eu continuo aprendendo com esses mestres. Isso para mim é muito importante, e hoje eu vejo vocês, uma nova geração chegando, eu acho que já estou vendo a terceira geração depois que eu me formei mestre. Eu me formei mestre em 2011, tive um reconhecimento em 2017 pela Unicale, pelo mestre Neville Espinhela e o Conselho Superior de Mestre. Para mim foi surpresa, porque eu não estava esperando aquela situação. E, inclusive, a corda que foi passada para mim na hora foi até a do mestre Bira. Foi um momento muito massa, e o mestre Espinhela na hora quis pegar uma corda, e foi a corda do mestre Bira. O mestre Bira não, eu dou de presente para o mestre Gilson. Eu fiquei muito honrado, viu, mestre? Muito obrigado. Aquele momento para mim foi muito importante, muito bacana e enaltecedor, Porque o reconhecimento, depois de um certo tempo, de eu já formado mestre, E dentro de Pernambuco surgiu muitas críticas, dentro dessa corda vermelha, vermelha e branca, corda branca. Aí a gente que já estava com corda branca tinha que voltar para vermelha, depois vermelha e branca. Depois eu cheguei no checkmate e digo, rapaz, no dia que eu ver meu mestre de corda branca, eu volto para corda branca, porque eu fui formado em corda branca, meu diploma ele é corda branca, entendeu? CNPJ, tudo certinho, para que eu vou estar batendo cabeça aí, feito outros caras ficam batendo, Então, quando eu me posicionei, as coisas começaram a funcionar. E eu acho que tudo na vida do capoeirista é você saber se posicionar na hora certa, no momento certo, com respeito à velha guarda da capoeira, com respeito aos veteranos,
saber a história da capoeira de Pernambuco, né? Não somente a história de fora de Bimbi e de Pastinha, né? Que é importante para o capoeirista saber a história desses mestres, mas também é importante você saber a história do seu mestre. É importante você saber a história de Pernambuco, você conhecer essa fusão, né, que termina geralmente na Bahia. Né? A gente fica aí batendo papo, né, e existem algumas controvérsias no meio da história da capoeira pernambucana. Né? Mas eu falo da capoeira pernambucana com muito respeito, independente, né, da nossa origem, mas eu acho que a gente agregou muito, a gente cresceu muito, a gente desenvolveu muito. E a gente vê a capoeira se desenvolver no dia a dia, né? Através de um movimento, através de um floreiro, através de uma cantiga, através de um toque de brimbal, através de um toque de instrumento, através de um toque de atabaque. Então a gente vê essa transformação da capoeira. Antigamente a gente tinha só um ritmo, no máximo 2 para jogar. E para uns era certo, para outros era errado. Algumas vezes a gente via 2 berimbau na roda, algumas vezes a gente via 5, 6, 7 berimbau na roda. Uns achavam estranho, outros achavam legal, e ficou isso, né? Então a nossa capoeira ela começou a ter essa mistura. Até um certo dia alguém achar interessante um grupo de capoeira X, que eu não vou citar o nome por questão de ética, mas existe um grupo top que todo mundo hoje prefere copiar porque acha massa, porque realmente é o grupo que deu certo, é o grupo que funciona. Então todo mundo quer se espelhar nesse grupo, quer fazer igual a esse grupo, né? E feliz é quem realmente consegue conquistar isso, porque realmente, de fato, se você cria uma política interna dentro do seu grupo, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, você é que sabe conduzir aquilo. Então não adianta eu chegar sem fundamento, sem pé nem cabeça e querer fazer uma coisa que o cara lá no Rio de Janeiro faz, que o cara lá na Bahia faz, que o cara lá no Mato Grosso faz. Entendeu? Não adianta, eu tenho que realmente construir uma história e me fundamentar dela, saber exatamente o que é aquilo, porque a capoeira ela tem a nomenclatura de golpes, ela tem toda uma formação, então a gente precisa realmente, de fato, se apurar desses conhecimentos. Então, tempo esgotado? Então é isso, pessoal. Um grande salve, gratidão a todos, gratidão a Sessão aberta para pergunta para o mestre Gilson. A gente pede que faça uma pergunta objetiva para ter a resposta imediata, tá bom? Se dá um conselho para quem está começando agora, qual seria? Treine bastante. Pode treinar. Todos os dias, sem parar. Boa! Sabe a capoeira? Qual foi a sua maior dificuldade quando você iniciou? Minha maior dificuldade foi realmente de aprender a capoeira. Eu vi muitos amigos meus serem melhores na minha frente. E aquilo me entristeceu um pouco, e eu quis até parar a capoeira no começo, na corda azul mesmo. Eu via o Pinos dar salto mortal, e eu demorei um pouco para isso, né? A gente entra na capoeira, a gente não quer aprender a xingar, a gente já quer aprender a dar salto mortal. Eu vejo os pirramas da minha rua, eu falo, mestre, dá um salto mortal aí, eu digo, pô, velho, se tu me pedisse isso há um bom tempo atrás, eu até fazia, mas agora não dá mais não. Mas foi difícil para mim esse começo, e eu tive que realmente me dedicar bastante, botar pneu, treinar em cima de pneu, pular, cair um pouco de cabeça, algumas vezes quase quebra o pescoço, mas deu certo. Depois aprendi mortal, folha seca, terra samba, furacão, e saiu mortal pirueta e por aí vai. Bom dia, Alex. A gente sabe que o tempo da capoeira hoje em dia está diferente do tempo antigo, né? A gente sabe que a família hoje em dia ele apoia as mãos ao capoeirista. Eu quero saber se antigamente sua família apoiava ou também não apoiava o senhor na capoeira. Eu sei que antes era difícil, muita família não apoiava também, como não tinha família também que apoiava. Aí eu queria saber disso, senhor. Eu peço desculpa até um pouco pela minha emoção, mas realmente meu início na capoeira não foi fácil não. Naquela época, quem jogava capoeira na visão dos mais velhos, né, dos mais antigos, principalmente minha mãe, que hoje já tem 70 anos de idade, 78, 76, 77 anos de idade, tinha uma visão da capoeira, né? Capoeira é coisa de vagabundo, de maloqueiro, de maconheiro, e ela achava que
aquele pessoal Rastafari que eu me envolvia, que era o pessoal da Ginga do Corpo Negro, ela achava que aquele pessoal tudo era drogado, e que eu ia ser também. E graças a Deus o meu professor era o mestre Renato, né, ele era um cara militar do exército, então ele era um cara muito severo. Se eu cortasse o cabelo, se eu deixasse o cabelo crescer, a gente apanhava. Se eu raspasse a cabeça, eu apanhava. Se eu botasse um brinco na orelha, eu apanhava dentro da roda, né? Se eu tivesse num pagode e tal, uma turma, aí diziam, ó, o Gilson estava num pagode assim assado, chegava na roda, eu apanhava. Então era uma regra meio que militar, eu era muito cobrado nisso daí, né? E a minha mãe, ela não gostava da capoeira. Minha mãe só veio entrar pela primeira vez num evento de capoeira em 2011. Foi o primeiro evento que eu realizei assim maior, que ela disse, eu vou ver o que é isso. E eu tive que pedir para meu irmão mais velho, porque meu pai já tinha falecido. E ela pegou, disse, eu só vou deixar se seu irmão for lá. Eu disse, pode deixar, porque ele vai ver quem é meu mestre, meu professor, tudinho. E quando meu irmão chegou lá, eu ainda lembro, eu estava no treino, meu irmão chegou e disse, quem é seu professor? Eu disse, é esse aqui. Aí eu apresentei o mestre Renato para ele, né, o professor Silvio, que na época era militar da aeronáutica também, que a turma chamava ele de Silvio Toco, né, e a partir dali foi que meu irmão disse, agora você pode treinar capoeira, sossegado, porque eu vou conversar com a mãe. E aí ele chegou em casa e disse, mãe, pode deixar o menino fazer capoeira. Mas foi realmente, foi difícil, eu fui muito castigado, eu apanhava, meu abadá eu guardava numa árvore, na casa de um amigo nosso, o Dênio, tem Dênio, Léo Pequeno, eles sabiam dessa história, o contramestre El também sabe dessa história, meu abadá ficava dentro de uma sacolinha amarrada, numa árvore, um pé de jambo, ali na UPSEP, que eu ia treinar, muitas vezes eu tinha que dizer à minha mãe para onde eu ia, mas eu não podia dizer que eu estava fazendo capoeira. Obrigado. Agradecer ao mestre Gilson aí. Mestre Danone! Salve, meu Deus de Ginga. E os Tino Ginga também fazem parte da nossa família. E não são todos da nossa família que ginga o nosso gingado de capoeira. Bom, meu nome é Edson Ardelino, nascido em 10/10/1971. Sou filho do senhor falecido hoje, né, Pedro Manuel Ardelino, e da senhora Joana Maria da Silva, e assumiu a responsabilidade, quando nosso pai faleceu, de ser pai e mãe e segurar a peteca até hoje. E eu me sinto honrado de ser filho dessa senhora Joana Maria da Silva, tá certo? Tenho muito orgulho da minha mãe. Bom, minha iniciação na capoeira, eu não tenho muita lembrança dessa iniciação, porque eu comecei muito novo, né? A capoeira de Jaboatão, ela começa, acho que a partir de 75. 75, eu estava com o próximo aniversário de 71, uns 4 anos de idade. Então, 76, 77, foi que eu comecei a ver alguns capoeiristas da época fazendo uma roda através do som de disco vinil, né? E entre essas turmas estava o hoje meu mestre Lospra, mestre criança, que é conhecido por Vapal, Eduardo, César, Zé do Atabaque, Zé, irmão do mestre Lospa, João Vicente, irmão do mestre Lospa, Finado Grandão, capoeirista da antiga. Então, alguns capoeiristas que eu posso lembrar, mas eu não posso falar outros nomes que eu na realidade não lembro, não me recordo, porque era criança. Então eu via esse povo fazendo aquela movimentação de capoeira, não tinha idade para treinar, não tinha autorização. E aí, meu irmão Severino Batista da Silva, conhecido por Bibil ou Billy, né? Ele era uma pessoa muito popular, já tinha sua faixa etária de 12 a 13 anos de idade. Então ele tinha mais facilidade de ir nesse local e ver a turma fazendo capoeira. Então ele chegava em casa, começava a fazer as movimentações de capoeira. Ele nunca treinou capoeira, viu, gente?
lembrando, ele via o povo fazendo, aquela turma da época fazendo capoeira, e aí ele chegava em casa e fazia esse movimento. E eu, por ser criança, eu começava a imitar ele. Não só eu, mas também meus dois irmãos que faziam também. Um Edinaldo Artelino, hoje conhecido por mestre Romão, reside em São Paulo, né, foi formado mestre capoeira pelo mestre Canseira, do grupo Alvorada de Nagô, São Paulo. E o outro irmão, que é Pedro Manuel Ardelino, né, fez capoeira com a gente, com o mestre Losco, pegou a primeira corda e depois parou capoeira. Então, dessa turma, nós somos a primeira leva de capoeira do mestre Losco, né, e eu e o irmão ainda continuamos ativos na capoeira. Então, a gente treinou capoeira e, assim, a movimentação de capoeira nossa, não oficial, por volta de 77, 78, através do meu irmão, e de 78 chega para morar próximo de casa o professor Risadinha, que é meu padrinho, e aí ele, por ser uma pessoa adulta, ele passava a levar a gente para treinar capoeira com o mestre Losco. O local que a gente treinava capoeira era onde hoje, se vocês forem em Piedade, vocês vão ter o Marketplace Center, que é próximo à igreja de Piedade. Não existia esse Marketplace, existe ao lado dele uma igreja católica, e por trás da igreja católica, onde é esse Marketplace na lateral, existia uma escola a ler. Eu não lembro, não recordo o nome da escola. Então os treinamentos nossos eram a ler, tá certo? Quem ministrava a aula de capoeira era não mestre na época, mas era Lospra e criança. Então a gente começou a treinar capoeira ali oficialmente acho que em 80, tá certo? E aí eu peguei minha primeira graduação, eu já estava acho que 9 anos de idade, por aí, entre 8 e 9 anos de idade, minha primeira graduação. E aqui eu tenho uma foto, eu ainda garoto, mais ou menos nessa faixa, de idade. Nessa foto que eu vou mostrar, vai estar nela eu aplicando o meu compasso, aplicando uma rasteira em mim, uma rasteira de costa, que ele era muito bom, não é que ainda é vivo, né? O professor Risadinha, e tem ao lado o meu irmão Pedro, né, fazendo na primeira foto ele está em pé, e a quarta pessoa é o hoje mestre Trivani tocando berimbau. Então vocês podem passar aqui para o mestre ver, aí circula para cá, pode circular para cá para os mestres ver, depois dá seguimento para os demais. Na segunda foto que eu vou apresentar aqui a vocês, está o meu irmão Pedro aplicando uma rasteira, em seguida o professor Risadinha aplicando o martelo e o mestre Trivani no berimbau, não era mestre, tá certo? Aí eu estava com a minha primeira graduação de capoeira. E já em 90, eu acredito, eu não sou bem de memória, em 90 a gente fez uma homenagem para o mestre Mulatinha, mas ele não apareceu em Cajueiro Seco. Tem uma foto, tem o mestre Lospa jogando, que era a organização do mestre Lospa, e tem alguns capoeiros da época, tem o hoje mestre Zequinha, pequeno mestre, Nozinho, não sei se vai dar para identificar nas fotos aí, acho que pequeno mestre dá para identificar, tem o mestre Lospa, Zé da Tabaco. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho do senhor. Teve alguma coisa na sua trajetória lá atrás, da capoeira lá, que o senhor fez e hoje faria? Treinar capoeira. Treinar capoeira. Não existe coisa melhor no mundo. Não, o que o senhor fez hoje não faria. Que eu não faria? Isso. Pessoal, aconteceu com o Fábio. Com capoeira. Com capoeira, com certeza. Pessoal, eu nunca fiz nada errado com capoeira, só coisa boa. Só coisa boa. Nada
de errado com capoeira, nem sequer machucar alguém. O que aconteceu no período que eu estava já adulto, bom de capoeira, é trocação, né? Então, um fato que aconteceu que eu também não me arrependo nunca. Existia um capoeirista, discípulo do mestre Rui, não vou falar nome, mas ele já em memória, tá certo? Numa roda que eu fazia lá em Iemanjá, então esse capoeirista gostava muito de pegar seta, né? E aí ele pegou um capoeirista iniciante e desceu a pancada nesse capoeirista iniciante. O que aconteceu? Eu cortei para encerrar o jogo dele com essa pessoa, e o que ele fez? Ele não encerrou o jogo, ele me chamou para jogar. E aí, como é de capoeira, se você corta uma briga, você automaticamente está tomando para si, né? Como eu cortei no intuito de finalizar aquele jogo e ele não entendeu isso, ele veio brigar comigo, veio jogar comigo e veio me espancar. Chutou vários martelos. Eu nunca fui e não sou de provocação, né? Dentro dele, se lutar esse martelo, eu digo, pronto, eu não queria jogar, não queria comprar jogo, mas já que ele provocou, eu também comecei a marcar por maldade. Aí eu digo, maldade em legítima defesa, vendo que ele era fácil de ser finalizado, chutei a perna dele, a coxa, sabendo que ele iria me revidar com um martelo. Assim eu fiz. Dei um martelo na coxa, só para sinalizar. Ele achou fácil, deu um martelo em mim. Eu segurei o martelo, joguei-o de cabeça ao chão. Ele caiu e automaticamente eu pulei em cima dele na maldade, né? Fitando que estava passando por cima dele. E aí fiz assim com o pé na cabeça dele. Passei por cima dele. Ele automaticamente ficou em estado epilepsia, né? Que chama, a pessoa fica ficou batendo lá. Como era uma roda de rua, né? Era violência controlada, mas nesse fato aí foi uma violência que realmente eu digo a você, eu não me arrependo de ter feito porque eu não provoquei, me provocaram. Então, na mesma hora, ali em Piedade, tinha muita polícia mesmo. Então, quando ele começou a estar daquele jeito, a polícia chegou. E aí Danone fugiu, né? Danone saiu fora, porque eu ia responder alguma coisa. Não, foi parte da capoeira, tá certo? Mas não me arrependo disso ter acontecido, tá certo? Até a salva de palmas do mestre Danone. Alguém quer fazer alguma pergunta, mestre Danone? Tem mais algumas fotos que eu vou passando aqui para você. Não? Não, dá para não pensar pedido, né? Danone. Opa! Tem mais fotos aí. Que ele ia ser chaminho, mas... Vamos ser circulando aí as fotos para vocês verem aí, tá certo? Bom, esse nome Danone, se vocês for ver essa marca, o que é o Danone? É um produto vendável para as crianças, né? Então, quando eu comecei a treinar capoeira, garoto, jovem demais, quando a gente se deslocava de casa até a academia, então a gente não tinha condições financeiras, nós não tínhamos condições financeiras. Então, todos os garotos da época que iam no caminho da academia, a gente encontrava, alguns de vocês devem conhecer, coração de negro ou amêndoa, que é uma árvorezinha que tem um fruto, uns vermelhos e outros amarelos. Então a gente, quando ia para a academia, a gente pegava esse fruto, ia comendo para a academia, e quando voltava, fazia o mesmo percurso, porque a gente não tinha condições financeiras. Era pobre mesmo, e ainda sou pobre, tá certo? Hoje com uma condição melhor, graças a Deus, né? E esse fruto, o Danone da época, era o Danoninho, era uma questão que só quem tinha poder aquisitivo poderia comprar. Então, os capoeiristas da época, finado grandão, toda vez que ele percebeu que a gente fazia essa apanhada desse fruto indo e voltando,
Aí começaram a falar, quando a gente chegava, dizia, olha a hora do Danone, porque sabia que a gente ia pegar o fruto. Então, a maioria dos capoeiras da minha época pararam capoeira, eu continuei. Então, esse Danoninho ficou através disso, né? Ó o Danoninho, e aí ficou meu nome na capoeira. Agradecer aí ao mestre Danone, show de bola a parte da vida dele na capoeira aí, né, gente? Quem não conhecia fica conhecendo. Quem quiser conhecer mais, ele tem uma página dele aí também, né? Pode entrar em contato com ele também, que ele conta mais um pouquinho. Só acessível a qualquer um. Esse dado não dá dor para ele. Mestre Bruxa! Bom dia. Salve capoeira. A minha trajetória na capoeira foi, quando eu cheguei lá, Dona Ana já estava lá. Dona Ana ainda é mais antiga do que eu na capoeira. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Estava Espeto, Marcelo, final de Grandão, Touro, final de Touro muito bom. Eu cheguei já tinha uma rapaziada boa lá. E continuei a capoeira, aí surgiu a roda atrás da igreja, que geralmente ainda tem umas fotos aí. E na frente, quem conheceu a roda de Piedade, Feito Espinhel e outros capoeiras que andam por aí, até hoje não parei, continuei. Só que hoje eu acho que a capoeira melhorou uma parte, muito. Muita gente vai dizer, é isso. Mas a capoeira hoje em dia melhorou, porque antigamente você não via. Dentro de roda, academia, principalmente muitas crianças, principalmente mulheres, não via, era raro. Era difícil, tinha pena. Porque a capoeira era uma capoeira mais pegada, mais brigada, uma capoeira boa, gostosa de se jogar. A capoeira hoje eu acho ela muito diferente, eu acho ela muito propósito, realmente. Mas a capoeira de antigamente era muito pegada. Mas até hoje eu joguei capoeira, trocação, como você fala, para todo mundo. Mas nunca fiz um inimigo dentro de uma roda de capoeira. Até hoje. Eu estou com 63 anos já. Mas eu não construí isso dentro da capoeira. Se alguém tiver, eu saiba, né? Eu me dou graças a Deus como todo mundo. Hoje eu estou aqui através do Mestre Pira, que a gente se encontra por aí em evento, em roda, em todo canto, me convidou e é uma honra eu estar aqui hoje para somar com o meu amigo Mestre Pira. Quem tiver alguma pergunta, só é fazer. Antes de fazer a pergunta, deixa eu incomodar aqui. Bom, eu trouxe uma relíquia para que vocês tenham ideia de quando eu digo que eu era garotinho na capoeira. Eu trouxe para vocês conhecerem. Eu trouxe comigo para que vocês conheçam e tenham mais ou menos uma ideia. A minha primeira graduação, que na foto aí, eu estou na foto aplicando golpe, eu tenho minha primeira graduação e tenho minha segunda graduação. Tão grande que ela era, cabe aqui no meu bolso, vou mostrar para vocês. Essa é a graduação de educação. O marrom. O marrom está ficando meio avermelhado. Essa é a graduação. O azul está ficando. Olha, Minha primeira. a graduação de antigamente. Era assim. Estava na minha cintura e sobrava um pouco. Estava na minha cintura e sobrava um pouco. Olha a pergunta, diga aí. É o maior valor que eu tenho. É duas perguntas na realidade. A primeira, por que bruxa? Meu apelido é Bruxa pelo cabelo. Antigamente eu era mais novo, cabelo dele era cheia, e eu ia para a praia, eu gostava muito de praia, só ia na beira da praia. E quando eu cheguei na academia para treinar, quando cheguei o cabelo não deu tempo de pentear, cheguei e fiquei com uma bruxa, o cabelo todo esfarofado. Aí o mestre disse logo, Louça, aí disse, ó, parece uma bruxa. Até hoje ficou bruxa. A segunda é, qual é a sua maior vitória na capoeira? Para mim, o que você considera como maior vitória? Eu acho essa construção de amizade que eu construí até hoje. É muito bom.
Na época a gente achava que você era irmão de João Mulatinho. Mas era não. João Mulatinho é um grande mestre de capoeira. E muito falado, badalado. Que eu, apesar que eu tenho 3 mestres aqui em Pernambuco, como um dos grandes líderes, se chama João Mulatinho, destacado, mestre destacado mesmo. João Mulatinho, Teté e Galvão. 3, destacado. O que é destacado para você? Vocês sabem? É quando o capoeira está em todo canto e todo mundo conhece ele. Ele sempre vai ficar um capoeira de destaque. Feito Espinhela, Espinhela destacado também. Conhecido não só aqui, e lá fora também Espinhela. Tem um trabalho muito bonito de Espinhela. O mestre Tio ali também é outro. Entendeu? Velha guarda. Titio. Tem coroa também, né? E vai por aí. Isso é que é importante. Dentro da construção da capoeira. Você chegar lá na frente e todo mundo te abraçar. Boa! Massa! Aqui não fizeram uma pergunta para mim sobre a questão do conselho para os jovens. E aí eu vou falar uma coisa que realmente é importante. Não faça capoeira como nós fizemos no passado por fazer capoeira. Faça capoeira no intuito de valorizar-se. Busque conhecimento. Faça capoeira. Se quer ser um bom capoeirista, busque a universidade, conheça, vá buscar o conhecimento, vá se formar em educação física para dar melhor conhecimento para os seus alunos. Se você gosta de história, capoeirista gosta de história, vá se formar em história. Porque a capoeira ela é tão rica. E quando a gente fala em capoeira, muitos pensam em capoeira só da pernada. Mas se você for ver o contexto da capoeira em geral, ela está na grade curricular nacional, a chamado BNCC, que é Base Comum Curricular. Se você for ver a BNCC, nós que fazemos capoeira temos todos os conteúdos da BNCC. Nós temos história, nós temos geografia, nós temos matemática, nós temos geometria, nós temos religião, nós temos arte, nós temos esporte em contato, nós temos esporte de alto rendimento. Então toda a BNCC, que é Base Comum Curricular, nós capoeiristas fazemos. Infelizmente nós não temos o conhecimento e dividir cada matéria. Hoje eu estou guerreando comigo e com alguns capoeiras para criar a BNCC da capoeira. Eu já tenho um plano feito com as divisões da categoria, mas não sou formado e vou buscar conhecimento para poder fazer. Então estudem, se qualifiquem, porque só a capoeira, lamento muito dizer a vocês, vocês serem só capoeira não vão chegar a lugar nenhum. Vai ser a mesma coisa do passado. Mestre Bimba morreu na miséria, Pastinha morreu na miséria e tantos outros morreram na miséria por falta de qualificação e valorização. Se depender do poder público valorizar nossa arte, lamento muito, viu? Temos que nós nos organizarmos para fazer valer, senão ninguém vai fazer. Mestre Espinhela. Bom dia, eu só tenho que agradecer de estar do lado dessas autoridades capoeiristas. Eu iniciei a capoeira, gente, em 1974, dia 6 de janeiro. O mestre sempre tive uma lista lá com os nomes. Quando eu iniciei, já existia Teté, na capoeira Teté, Cancão, Marrom, Guinaldo, Caranga, já veio para São Paulo, para cá. Aí foi eu, meu irmão e um cunhado meu para Morro da Conceição, que é considerado pela Unesco o berço da capoeira, a Casa Amarela. Começou em 1969.
viajar começou em 58, foi para a Marinha, em 69, quando foi dispensado da Marinha, criou o Grupo Central de Capoeira. Até o mestre Pedro tem uma carteira antiga, né, com isso aí, está na universidade, está no livro da universidade isso. Aí quando comecei, tinha poucos capoeiristas, mulher também tinha poucas, só tinha uma chamada Tuti e outra lá que era sambista, que ia aprender capoeira para lutar na roda de samba. E fomos nos graduando, né? Na época, a primeira corda, como o Dadoninho mostrou, o mestre Dadoninho mostrou, essa aí já foi a segunda graduação de Pernambuco, que a primeira graduação foi feita o estilo da bandeira nacional, que era tempo da ditadura, entendeu? Aí exigiram fazer, o mestre criar o estilo da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e a roupa branca. Aí sempre era antigamente. Esse estilo do mestre Dadoninho chegou aqui em 1981, que é o estilo mestre Zulu Itabosa, criado em Brasília. Foi feito em 79 e veio para Pernambuco em 81. Foram 4 instrutores aqui, onde a corda vermelha não era mestre, era instrutor em capoeira. Aí depois vinha a branca, que era a mestria. Aí eu peço para a professora Catrisa colocar isso, porque eu quero, se for possível, eu pago essa entrevista da senhora. Aí, quando eu tentei ver essa graduação, né, o mestre Dadoninho foi aqui é um dos primeiros que pegou ela, e a gente teve um pouquinho de resistência para não pegar essa graduação. Mas a gente terminou, o mestre já colou com o João Latinho, com o Zumbi Bahia, Galvão nessa época, porque tinha chegado aqui, Galvão, e aderiu a essa graduação. Instrutor, corda vermelha, depois criar vermelho e branca, depois branca. E aí foi continuando, né? Em 87, eu fui formado instrutor, corda vermelha, pela Galeria do Rio, em 1987. Eu, Cancão, do Vale, Barrão, eram 5, eu não lembro todos. E, no entanto, eu não quis receber a corda vermelha, eu queria ficar na minha corda antiga, que eu nem queria pegar em roxa, porque eu estava na amarela, que era a segunda graduação do estilo antigo. Não, mas você vai pegar, senão como é que eu vou pegar uma corda, um tipo 1986 em Feira de Suzano, que até tinha pego a corda com o Mulatinho, fiz uma carreira de boa viagem na praia, um palco meu ensinando Negão, e o Negão resistiu, nadou, correu, pulou, e o palco mesmo, até receber a corda, que na época, o título para ser mestre de capoeira, você tinha que lutar, brigar, saber nadar. Eu não estava quebrado. Se eu fosse pro lado de João Mulatinho, do meu mestre, do mestre que eu considero João Mulatinho, eu não sei nadar. Como é que eu ia receber um título de mestre? Eu não sei nadar. Já meu mestre mandou a gente pesquisar 3 religiões diferentes, dialogar sobre 3 religiões diferentes, ler, escrever, e de preferência o cara entrasse na Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Meu mestre empresário, ele é o Cruzeiro Naval, tentei entrar no Exército, consegui, entrei na Polícia Militar até hoje, sou terceiro sargento reformado há 14 anos na Polícia Militar, é uma honra ser policial, e é uma honra mais ainda ser capoeirista. E ter vocês aqui me ouvindo. Eu espero que eu estava notando alguma coisa aqui, porque minha mente está muito irresponsável, quando a idade vai chegando, né? Até o mestre João Latino, o mestre Pera, eu fui primeiro na Unicar, na Unicar ele teve de mestre, depois que o capoeirista tiver 50 anos de idade. Porque meu mestre, quando o homem chega a 50 anos de idade, já está esquecendo o que passou já. Aí, o senhor não recebeu corda com 21 anos de idade, corda com 21, porque os outros não podem. Não, porque tudo está evoluindo e vamos evoluir assim. Tudo bem. Vamos capacitar o homem. Tem capacitação, todo 3 primeiros, capacitação boa para o homem se capacitar, sei o que é. A chegar, não. Tu não tem capacidade de ser corda vermelha, roxa, não. Capacite ele. Não é mandar ele pegar uma pancada, não. Capacite ele ser um. Aí vai fulano, pergunte no grupo e tal. A Unicar não presta, a Unicar abre o braço para todos. Poxa, se a gente fechar os braços para não deixar o capoeirista, o capoeirista sai do quarto é outro. Você quando começa a estudar é um professor, segunda, terceira série já é outro, quarta, quinta é outro, universidade já é outro. Tem muitos mestres aí que querem ser dono do capoeirista, do aluno, não é assim. Meu mestre no começo até agora foi Pirajá. Pirajá foi aplicar uma palestra na universidade e disse assim, eu espero, meu aluno, eu disse, por que você não arruma outro mestre? Mas porque não tinha ninguém na época, não tinha ninguém. A Casa Amarela aqui não tinha capoeirista. A Índia Paulina não tinha, muito lugar não tinha. Veio começar a capoeira mesmo de 81 para cá. Veio capoeirista na rua.
E cada um diferente do jogo da gente. O jogo da gente descia muito, era muita rasteira. Qualquer coisa empurrava a cabeçada, né? Voava em cima do cara a cabeçada, se o cara saía da frente, nem saía no rolamento. Depois do cara. Depois chegou o mestre camisa aqui, mestre novo, com a turma dele, foi problema com o mestre novo, 12, mestre de capoeira, tudo que iam aqui apanhar e bateram na gente. O mestre camisa chegou, sabe, dando carro de molho tudinho, sabe, não, eu conheço o jogo dele, entrei por aí, veio, mostrei a ele que ele não ia fazer comigo aquilo. Depois ele disse, poxa, o cara é fera. Mas eu treinava para isso, trabalhava em loja de visita. Desde 14 anos eu tinha carteira assinada, eu me reformado apenas com 44 anos, mas eu tenho uns crimes contra a vida, aí o Estado não aposenta ninguém com crime sob júri. Eu tive que ser julgado e absolvido. Se eu pegasse 2 anos e um dia de cadeia, eu perdia meu emprego, que é uma lei vigente no Brasil. Graças a Deus fui absolvido. Estou aqui na frente de vocês e quero agradecer. A criação da Unidade foi um problema que teve que medir desse pé, tirar estatuto e tal, nós temos aí. Temos 2 eventos hoje, um na Porto do Ouro, que foi de Garanhuns, e outro ali em Paulista. E obrigado por vocês me assistirem. Né? Pode fazer perguntas. Qual que é o seu apelido? Porque eu era flexível e, no entanto, eu tinha espinha quebrada. Você falou aqui, eu tenho artrose desde 12 anos de idade, artrose. Artrose é dor dos ossos. Mas, no entanto, eu fazia, antes de entrar na capoeira, eu fazia ginástica olímpica num colégio, né? No Colégio Bandeirantes, até fechou esse colégio. E eu era bem flexível, sempre abria a escala, terminou, abria a escala, meus irmãos faziam a ponte completa. Depois os irmãos botavam o pé da orelha por trás, assim, batia na cabeça. Mas porque a gente fazia esses alongamentos em casa. Hoje a idade não está deixando, 2 pés de chá, problema no rins, porque eu não bebo água, quando estou bebendo, porque o médico passou, né? Os 2 pés de chá. 64 julho de vida. E as ordens de vocês, qualquer pergunta, espinhela@gmail.com. Pode fazer qualquer pergunta que a resposta é na ponta da língua. Dona Espinhela, olha só. Cada cabeça é um mundo, tá certo? Cada cabeça é um mundo. E cada mestre de capoeira faz seu modo de graduação do jeito que quer. Eu sou do tempo da graduação antiga, né? Primeira vez, segunda marrom e assim sucessivamente. Eu queria saber do senhor o que é que o senhor acha dessa modernidade que cada grupo tem a sua graduação. Porque eu mesmo acho errado. Pronto, veja só, tem vários mestres que acham errado isso. Mas a capoeira é um folclore brasileiro. É uma livre expressão brasileira. E pelo estatuto, pelo constituinte, é uma livre expressão brasileira, você bota a graduação que quer na cintura. Não tem aquele pastorinho verde, o vermelho, o amarelo, o azul, né? Pastorinho, se ele quiser botar marrom, preto, roxo, tudo dia ele pode, porque é um folclore brasileiro. É uma livre expressão popular brasileira, a capoeira. Você pode botar faixa, até botou faixa. Na época. Antigamente usava fita, era fita na Bahia. O mestre não chegou com a fita aqui, né? Na época a gente mudou com a turma do mestre não, né? E o mestre Bimbo era os 4 lenços, né? Aí isso é, eu acho e desejo que a capoeira seja essa livre. Quem quiser que fale. Mestre. Pois não. Próximo. As outras artes marciais, a graduação é a mesma, no mundo inteiro. Como só a capoeira é diferente? Veja só, eu acabei de falar, porque a Constituição do nosso Brasil, ela é livre expressão. Você vê, o Karatê até hoje não quis que o Karatê fosse o que a capoeira passou a ser, que aquele nojento do Gilberto Gil botou a capoeira na Unesco como patrimônio mundial. Quando na França, quando aprovaram a capoeira patrimônio mundial, deixou de brasileiro ter direito de ser mestre de capoeira. Se é um patrimônio mundial, cadê os mestres brasileiros para ver aquilo? Patrimônio mundial é do mundo, não é do Brasil mais não. O Karatê não aceitou não, o Japão não aceitou não, nem o judô, nem o taekwondo do coreano, nem o kung fu do chinês, não aceitou isso não. Porque é patrimônio da China, o kung fu, taekwondo é Coreia do Sul, Karatê Japão, Sumo Japão. E o Brasil arreganhou as pernas para o mundo, e a capoeira é patrimônio mundial desde 2004, 2014, Isso foi a maior desonra que aquele negro fez. Que ele pegou a capoeira e jogou para ser escrava do mundo, sem nenhum brasileiro capoeirista nem mestre ganhar nada. Gilberto Gil, ministro da cultura da época. A próxima. Eu respondo a ele. Porque está na Constituinte. O que estiver fora da Constituinte é ilegal, é crime. Então você procurou, né?
Eu imaginava o patamar que eu chego hoje, ser um dos maiores líderes de capoeira de Pernambuco. Eu imaginava que ia chegar nesse patamar. Bom, gente, desculpe, colega, mas eu não me considero um grande líder, não. Tem muitos bons líderes aqui, Danonil, o Pira, o Mestre Gilson aí, eu acho que palestrando, muitos outros aqui, tem muitos bons. Eu não me considero líder. Eu me considero um solitário. Por quê? A capoeira aqui em Pernambuco fizeram a socapa na Casa da Cultura, o mestre Pirajá com o mestre Wally. Chegou lá, quando a gente ia fazer o exame dos alunos para graduado, cobrava um preço exorbitante. 2.500 de professor, 3.000 de contramestre, 4.000. Que é isso? Aí eu fiz a Unicale para fazer isso de graça, de graça. No entanto, a gente vai gastar livro de papel, vai na gráfica, papel laser, vai em cartório registrar e se paga uma pequena taxa pelo título. Aí não vende título, não. A gente capacita. Mestradia, a gente estava falando hoje, a mestradia da capoeira Angola, considerada como professor, não foi isso, a gente estava falando hoje. Da capoeira Angola. Aí o mestre Ulisses e Papa, assim, olha, tem uma mestre ali que é considerada professor e ninguém quer dar o título de mestre não, e sabe como que dá não. Comecei com o sabe, é com o e a sorte, sabe, sempre fui aquele jeito dele, né? Mas meu amigo, era meu amigo, faleceu, Deus bota o espírito dele no lugar que mereceu. Aí eu disse, pronto, manda ela vir pra cá, que eu quero ver a capoeira dela. Ela já aplicou capoeira na França, Portugal, Estados Unidos, viajou pelo mundo. Aí ela disse, não, mas eu estou à discussão. Estou com os professores, com os mestres, apliquei aula aí. Ela aplicou a aula, alongamento, tal, fez o jogo com o mestre Gilson aí. Quem estava lá se lembra disso. Foi primeira linha. Mas a gente na toca a gente a Unicale reconheceu o título de mestre dela. O título de mestre e Associação de Capoeira, que o nome dela é mestre aqui. E ela recebeu isso de coração até hoje. É uma honra. Ela está viajando aí. Pode falar. Então, o que hoje o senhor, dentro de uma visão sistêmica na capoeira da Zona Norte, o senhor mudaria hoje? O que está bom para o senhor, poderia mudar? Olha, é como eu digo uma coisa, olha só. Quem planta, colhe. Quem plantou muita violência da capoeira, hoje já tem poucos alunos. Quem procurou mais amor, carinho, a padrinhagem, igual o pai, a mãe do aluno, está com capoeira. É danado, a criança leva uma pancada do cara, quando o cara fica velho para ele assim, o cara vai matar ele, porque você passar dentro do batoque na cabeça dele para matar ele. Quem planta colhe. Tem muitos pais aí que os filhos ficam grandes e nunca falam mais com o pai. Tem porque toma um senso de adulto, ele diz, poxa, esse pai não, isso era um carrasco. Entendeu? Mas muitas vezes ele não entendeu que o pai era daquela forma para que o filho não perdesse para o lado errado, né? Das drogas aí, de várias coisas erradas. Né? Eu deixo tudo no seu ritmo. Agora, quando chegar dentro da minha academia, o ritmo é meu. Eu quero todo mundo de cobra. Não, mas eu aprendi, não. Se assim não fizer de cobra, eu fico do lado de fora da parede só assistindo. A aula é minha, quem discute minha aula sou eu. Engraçado, né? Porque a aula tem uns que se estressam, ficar ali sentado, eu faço. Quando eu estou conversando, fica ali sentado. Quando está conversando com o outro, aquele ali, o senhor, dá para ir para aquele lado ali, né? O senhor, o pedido. Não, você não, que traz, eu traz. É que você está conversando, aí pronto, nas minhas aulas eu faço isso. Você vai separar um pouquinho, eu quero ver ele fazer gesto de longe, né? Que de perto, um falando no vídeo do outro, vai tirar a atenção de quem está aplicando a aula. É uma brincadeira, mas foi sério. Desculpa, gente. Pessoal, é isso aí, né, pessoal? Vocês. Deixa eu postar pra É isso aí, vocês terem o conhecimento, né, dos mestres aqui de Pernambuco, a trajetória dele. Você tem uma coisa de mérito, porque tem algum mérito, tá certo? Tem muita gente que fala de um faliado, assim, não merece código, não merece aquilo, não merece outro, isso aí. Quem deu foi o mesmo, então ninguém deve contestar nada. Quem vai saber da capoeira dele é daqui para frente. Se ele tiver de apoiar, ele apoia. Se você não quiser apoiar, então não atrapalha. Tá certo? Essa é a minha visão. Tá bom? Meu espaço aqui é para todo mundo. E assim, desde que venha para somar. Faltou concluir uma parte. Há 10 anos
Há 10 anos, 11 anos atrás, o mestre Peu me procurou para intitular 15 capoeiristas dele. 15 capoeiristas. Aí ele disse, mestre, vai pagar qual taxa? Ele disse, olha, é 15, você paga uma taxa simbólica de cada um, R$50. Já 10 anos atrás, não? R$50. Ele tá, bicho, aí como é que vai fazer isso? Já que ele vai ser intitulado Corda Vermelha, eu quero que cada um tenha seu grupo. Para não ficar aquela casa que tem mais pajé do que índio, aquela obra é mais pajé do que índio. E embora que eles todos, esses grupos, sejam filiados ao seu próprio grupo. E foi isso que ele concordou. Isso há 11 anos atrás. Quando foi há 10 anos atrás, eu encontrei o mestre Guilherme já com um grupo, há 10 anos atrás. E o mestre Quitino, né? Quitino Bocarão, cada um com um grupo. As mestres, olha, eu disse foi assim, 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 e o preço, eu digo, é o mesmo preço. Mas vamos avaliar suas aulas. A aula aqui foi avaliado e foi apreciado por título de instrutor de capoeira, de mestre de capoeira, né? Corda Vermelha. E mestre, professor, todos que praticam aula é professor. Aí o que acontece? Eu fico com raiva de ver e diz assim, olha, ele trabalha de porteiro num prédio, isso aí é capoeirista hoje, amanhã ele abandona a capoeira. Olha, isso faz 10 anos, que tá, 11 anos que ele está com o grupo. E palma para Bíblia pelo aniversário do grupo que dele agora, né? Não está feio isso aí, que ele tem que dizer isso, que isso foi o que aconteceu. Tô esperando quando o cara é capoeira de verdade, que ele tem sangue na veia. Como eu disse, né? Então, estamos de idade nova, né? Estamos de idade nova, completando 50 aí na área, o grupo completando 10 anos, junto com mestria, e vocês são convidados da casa, sem exceção.